A gente sabe que esse tema hoje, sustentabilidade, ele deixou de ser apenas um termo em que a gente se dedica a uma preocupação reputacional. Ele já está incorporado, acho que no business da empresa. E eu queria que vocês, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, né? Começar por você, Paula, vou ser um pouquinho provocativo, já com alguma pergunta inicial, e entender um pouquinho das suas considerações sobre esse assunto, sobre a nossa pauta. Acho que a BD, a gente vai ter uma apresentação talvez, para entender que tem aí algumas metas claras, né, de redução de impacto, tem a questão que a gente já discutiu aqui sobre emissão de carbono, enfim, tem a pauta também de materiais recicláveis, enfim, eu quero entender da BD, Paula, como que essas metas, né, têm influenciado, né, nessa cadeia de fornecimento e inovação da BD. Silvio, primeiro, obrigado pelo convite aí. Aqui? Fica à vontade para discorrer também sobre outras pautas que você entenda pertinente, tá bom? É um bate-papo, pessoal, um painel, um bate-papo, todo mundo vai interagir com perguntas, respostas, tá bom? Não tem uma formalidade, a conversa informal. Fica à vontade, obrigado, Paulo. Silvio, primeiro, obrigado a Abimed pelo espaço, né? E o que a gente quis fazer é justamente isso, deixar esse painel mais informal, porque no final do painel a gente tem o nosso marco, que a gente, adiantando e dando um spoiler. Spoiler alert. Que é o nosso lançamento do nosso caderno de sustentabilidade. Maravilha. Então, o que a gente resolveu trazer aqui? A BD tem no seu DNA a inovação e a busca contínua por práticas ESG. Assim. Eu venho da indústria há muito tempo e confesso que eu não tinha visto uma indústria multinacional que busca e que tem tanto ESG no seu negócio, né? Eu sou do negócio, eu tenho metas, no fim eu preciso vender. E na BD a gente fala de ESG dentro da prática de venda, né? Então, como é que eu como negócio, o Décio vai dar uma outra visão da indústria, mas eu como negócio uso o ESG a meu favor para fazer negócio com o meu cliente, né? Então, quando eu represento aqui a BD, quando eu trago isso, eu trago o meu lado comercial e colocando o ESG nessa pauta comercial. Quando a gente fala com grandes clientes, com contratos, a gente quer ir além dessa relação transacional do qual que é o preço, né? E a gente tem um case muito interessante com o Círio, que a gente vai falar aqui sobre isso. Então, esse é meu desafio e esse painel que a gente trouxe e o que a gente quer como indústria como eu como indústria, como você como associação, como o Vitor como hospital, a gente juntos pode colocar isso na pauta, né? Então, vou também deixar um pouco da sua provocação para o Décio responder do lado dele, né? Eu dei um pouco o meu lado comercial da história aí. Sem dúvida, Círio, eu falei em metas, eu pensei em você como estratégia de negócio, mas quero ouvir também o Décio ali no dia a dia. Como é que você encara essas metas, como isso influencia nos negócios da empresa, Décio? Silvio, obrigado, prazer estar aqui. Paula, Vitor, prazer estar com vocês hoje discutindo ESG. Silvio, dentro da BD a gente, é um pouco da postura já global, da multinacional, né? A gente encara ESG como parte da estratégia mesmo, né? Então tem até um nominho que a gente usa lá, a estratégia Together We Advance, né? Sempre em inglês, juntos a gente impulsiona, mas é muito da abordagem que a empresa faz para ESG. Então, ao invés de encarar ESG como um centro de custo, né? Nos custa para fazer, a abordagem tem que ser diferente, genuinamente. ESG tem que ser encarado agora como um motor de crescimento. É através dele que a gente vai conseguir crescer a companhia, chegar nas metas de curto e de longo prazo. Essa mudança de chave é cultural, né? Não é dos mais fáceis. E colocar isso dentro da estratégia nos ajuda. Então, como a Paula comentou, a gente já há algum tempo, já há alguns anos, encara a ESG como esse mecanismo de crescimento. Então, como é que a gente, junto com o Vitor, no Círio Libanês, a gente consegue co-criar, e convidando as associações também, né? Como a gente junto consegue alavancar a cadeia de medtech para fazer negócio, para deixar ele sustentável a curto e a longo prazo. Eu acho que esse é um pouco o mindset. E estar aqui com vocês hoje é uma prova disso, né? A gente quer estimular cada vez mais esse contato, porque o momento que a gente está, as ações individuais, isoladas, já foram vencidas, né? Então o próximo passo é essa integração, como a gente consegue ir adiante. Excelente. Vitor, dentro dessa perspectiva de motor de crescimento ESG da empresa, visão fornecedor, o hospital é o turbo disso aí ou não? Ter essa pauta, poder estar conversando com outras indústrias é sempre interessante, importante.
Por vezes eu vou numa reunião com companhia aérea, nossa, como é que eu vou falar? Como é que eu estou conversando aqui com tantos atores diferentes, olhando muito para a sustentabilidade ambiental, que é a minha área de atuação. E eu vejo que, de fato, assim, faz sinergia. Tudo isso faz muito sentido. E aí eu enxergo aqui como Círio, a gente tem um papel importante, sim, para ser o turbo, acho que achei uma palavra interessante que a gente nunca tinha usado ainda, mas para ser o provocador, né? Para ser aquele que vai mexer um pouquinho com isso. E aí, o que eu tenho visto cada vez mais, como sírio-libanês, é que a gente não é só o provocador, esse turbo, mas é também o ouvinte. Então a gente pega empresas como a BD, que tem uma proposta, tem um projeto, tem uma ideia, tem um sonho também, e aí a gente, quando compartilha com a gente vê que faz sentido, que casa com o que a gente já tinha. Esse case específico, não sei se a gente ia falar isso depois. Spoiler alert. Spoiler alert. Foi um case que casou muito disso, de um projeto que a gente já tinha, uma necessidade, uma ideia e uma expansão também de um projeto que a BD também já tinha lá atrás, em um hospital menor, e a gente foi entender, nossa, isso aqui cabe com a nossa operação, já é algo que a gente já tem desenhado, tem todas as suas dificuldades, eles podem nos ajudar a suprir em muitas questões. Então a gente olhou especificamente para o Puzz e Flush, que é sempre um paradigma quando a gente olha para um dispositivo hospitalar, e quando sai da instituição, de um hospital, a gente tem toda a preocupação de estar saindo um resíduo que a gente tem que, se ele aparecer em qualquer lugar, a gente vai falar assim, isso aqui é um resíduo contaminado, como é que a gente prova que não? Então tem a preocupação do pós, e aí, quando ele se junta com uma grande empresa, tem essa proposta também de se preocupar com isso, e se preocupar com essa cadeia, para onde vai esse material, e que isso é protegido, e que também isso pode agregar para uma cadeia de produzir isso, de reciclar, de ter esse cuidado. Então isso é muito interessante. A gente usa muito a essência do que é basicamente a logística reversa, que é a responsabilidade compartilhada, né? Então a gente está compartilhando como gerador, como usuário e como gerador daquele resíduo, e compartilhando com a empresa que está produzindo aquele material, que pode estar entendendo e compartilhando a dor com a gente. Como que é difícil, Círio, para vocês segregarem isso e reciclarem isso? Essas são as nossas dificuldades. E aí juntos a gente vai construindo. A gente está nos primeiros anos aqui, né, de projeto. Eu entendo que a gente acho que ainda vai vislumbrar muitas e outras inovações para os produtos, para outras reciclagens, para outros projetos que a gente ainda possa avançar. Então, esse acho que é o grande turbo que pode ter. Muito bom, essa era a minha próxima pergunta. E aí, até já entrando no projeto um pouco, que eu quero entender melhor, né? A gente também está curioso. Essa palestra está sendo veiculada também nos nossos canais do YouTube, transmitido, vai ser gravado, inclusive. Quer dizer, então o Hospital Círio, ele também avalia critérios ESG para aquisição dos dispositivos. Se vocês já consideram isso também parte, as compras dos hospitais, os critérios são levados em consideração? Sim, temos os critérios ESG, sim. Eu, na minha atuação, que é uma parte mais de sustentabilidade ambiental, olhando para meio ambiente, A parte do ambiental. a gente acaba fazendo a conexão dentro do que é ESG, requisitos para homologação, compra, para ter a empresa junto com a gente. E a gente olha depois como time de meio ambiente para o que a gente pode fazer além, qual é a boa prática que a gente pode desenvolver. Então, sim, vamos olhar para isso, mas podemos fazer muito mais além. Podemos ter boas práticas, podemos contribuir para esse escopo 3 que foi discutido aqui na mesa anterior. Então, como que a gente vai construindo isso e agregando para a nossa cadeia de valor? Porque, no final das contas, o hospital é serviço, e serviço depende toda de uma cadeia que existe ao redor aqui da instituição. E podendo construir isso em conjunto, com empresas como a BD e com outros fornecedores, a gente acaba circundando minimizando esse impacto ambiental de toda essa cadeia que circula, né? Então, é um desafio e é um papel importantíssimo que a gente tem em conjunto. Paula. Sobre esse projeto que é o BD Recicla. BD Recicla. E aí até vou passar para o Décio depois dar o histórico, mas assim, foi uma quebra de paradigma bem grande, porque a BD é uma grande fabricante de seringas e agulhas e produtora de plástico, né? Então, o BD Recicla nasceu assim, como que a gente vai fazer com que esse plástico não contaminado possa ser reciclado. E aí a gente
a gente precisava de um parceiro que topasse esse contexto aí, né? E aí achamos no Círio o primeiro parceiro, é um projeto que já está em outros hospitais, mas o Círio é o maior parceiro do projeto BD Recicla. O Décio acho que pode contar um pouco da história de como nasceu e tudo que acompanhou bem aí, acho que é legal compartilhar. Né? Que legal, Décio, por favor. Vamos lá, então, naquela estratégia que eu mencionei lá, o Together We Advance, né, na parte de ambiental, a preocupação da BD, parte da estratégia, é a pegada de carbono. Paula comentou, né? A gente tem lá 10% de metalurgia, um pouco de aço, 10% de materiais químicos, 80% são materiais plásticos aqui, né? Não tem como. Então, como é que a gente consegue diminuir a pegada de carbono? Tem muito R&D aqui, muito desenvolvimento e pesquisa, redução de material, troca de material, reciclabilidade dos materiais, mas tem uma parte também de uso consciente, né? Então, esses são os dois drivers principais. Em social, tem muito de equidade e inclusão. Isso tem a ver internamente, né, com os associados, como você faz diversidade e inclusão, mas tem muito na indústria de healthcare para fora, né, o externo. Como é que você garante acesso do maior número de pessoas possíveis para essas soluções que dão qualidade de vida, né, uma responsabilidade importante. Então tem muito de acesso, a gente pode discutir daqui um pouco disso. Governança muito também, sendo da empresa de saúde, toda a regulamentação que tem, e vendendo muito para o canal público mais ainda, né? Então toda a parte de certificação, auditoria, treinamento é muito forte. Mas na vertente ambiental, o que nos coube aqui dentro de uma filial, né, dentro do Brasil, foi como é que a gente consegue avançar nisso? E o Círio foi um grande parceiro no desenvolvimento desse projeto, que era o desafio. Esse lixo vai para onde? Esse material não contaminado vai para onde? Ou ele é incinerado, ou ele vai para um aterro sanitário, custa muito dinheiro e tem um impacto muito grande. Por que não reciclar? É plástico. Ah, mas é contaminado. Então a gente achou um nicho de alguns materiais médico-hospitalares utilizados que não são contaminados. Então aqui, Silvio, tem uma questão jurídica importante, né? A gente contou com o apoio dos escritórios de advocacia para garantir que a gente estava cumprindo a legislação e sabendo que a gente poderia reciclar essa classe de materiais. Então uma parte dos materiais que são classificados como não contaminados, a gente tinha a possibilidade de fazer a reciclagem. E aí a gente precisava de um parceiro, a gente encontrou no Círio o parceiro ideal para topar essa loucura, né? Porque é algo que a gente começou, uma seringa, né, pré-preenchida, como é que você começa a reciclar? E aí é um desenvolvimento de inovação. ESG tem muito disso, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas tem muito de inovação. Inovação e melhoria contínua. Na hora que você junta inovação com melhoria contínua e ESG, você avança, né? Então é um processo de iteração. Não foi uma tarefa simples, não é mesmo, Victor? Algumas idas e vindas, né? Desafios esperado, mas no final, num modelo muito ancorado em legislação, com apoio jurídico e com muita força de vontade, com parceiros também importantes para fazer esse ciclo fechar, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma economia circular. Então a seringa que a gente usa, que a BD fabrica nos Estados Unidos, que a gente importa para cá para o Brasil, vende para o Sírio Libanês, é utilizado em todos os leitos. Ao final ela volta para um reciclador e é transformado num coletor, né, numa lixeira, que volta para o Sírio Libanês para ser utilizado. Então a gente fecha a economia, então algumas das lixeiras ali, dos coletores, que é o nome que a gente utiliza, foram seringas no passado, tem até um adesivinho que a gente usa, né, esse coletor, essa lixeira já foi uma seringa. Então é um primeiro passo, né, acho que a gente ainda está desbravando, mas isso só é possível com esse tipo de parceria, né? E com a parceria com uma associação como a ABMed, eu acho que a gente consegue avançar mais para os próximos passos, né? Com certeza. Que bom ter a BD conosco para trazer esses insights e inspirar outras empresas a seguir esse modelo. A ABMed é um fórum de discussão, nós temos um comitê SG na ABMed, onde lá não tem concorrência. Lá é um think tank para inspiração. E essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, vai servir de modelo para, de repente, outras empresas pensarem em algo similar. Você, Décio, também falou em governança, né? Governança, a gente pensa, claro que isso aí está relacionado com uma integridade na cadeia, né? Você tem que ter ali, na minha percepção, passa por esse vetor de integridade na cadeia. Como que a BD garante que os seus fornecedores e parceiros aplicam os mesmos princípios no fornecimento do produto ou do insumo? Perfeito. Está lá ancorado na estratégia, não tem como. Isso não é uma localização, tá, Silvio? Não é a gente que decidiu
fazer aqui, né? Tem uma estratégia bem documentada, com o próprio relatório de sustentabilidade, garante essa conformidade em todos os negócios, em todas as unidades de negócios, em todas as funções, em todas as geografias também aqui no Brasil. Então a gente tem algumas metas lá, até tomei nota aqui para não me esquecer, mas a gente tem uma meta que é 95% dos nossos fornecedores globalmente precisam seguir a mesma linha a mesma cultura de ESG, com as metas que a gente também tem estabelecido. Então, todo o processo de compras, de procurement, avalia também aspectos ESG, né? Então, a gente considera isso na matriz de decisão para a escolha de fornecedores. Isso a gente pensando nos nossos fornecedores em escopo 3, né? Dentro da própria BD, como eu te comentei, né, como eu estava comentando anteriormente, a gente num ambiente altamente regulado, né, pelos órgãos reguladores, e também atuando no mercado público, mais do que nunca isso é exigido. Então, além das políticas de padrão ético que a gente deve seguir, né, todas as políticas comerciais que a gente deve seguir, muito bem estabelecidas, a gente tem uma sequência de treinamentos muito robusta, né, então, ferramentas especiais dedicadas para treinamento das mais diversas políticas, elas acontecem de forma recorrente, né? Então isso a gente garante que todos os funcionários, todos os associados estão sempre atualizados e treinados para aquilo que é esperado deles, né? Tem controle desses, são formas de treinamento que são controladas, são auditadas, né? Então a gente precisa cumprir com aqueles treinamentos. Existem então, além da política e do treinamento, tem as auditorias internas e externas, né? Então a gente garante que está sendo cumprido através de auditoria. As próprias certificações, então aqui no Brasil a gente tem a ISO 13485, a gente tem OEA para importação, né? Eu trabalho na cadeia de suprimentos, a gente conseguiu OEA de importação, isso garante conformidade também, e todo um pool de métricas, né? Muita métrica e relatório. A gente vai falar hoje no final, um dos motivos aqui é o lançamento do nosso caderno de sustentabilidade, a gente está aproveitando aqui o fórum para isso, mas essa é mais uma demonstração do nosso compromisso com a governança, né? Emitir um relatório de sustentabilidade na matriz, no headquarter, mas um caderno localizado, aqui também um extrato com as melhores práticas locais, garante visibilidade e comunicação com todos os interessados envolvidos, os stakeholders que a gente está cumprindo. Então, eu diria que aqui é um padrão exigente dentro da BD, muito exigente de governança e é assim que tem que ser. Muito bom. Na esfera dos hospitais, Vitor, né, o Décio falou em treinamento. Você acha que dentro do hospital, né, enquanto nossos clientes, é preciso também capacitação, entender não só apenas a incorporação da cultura, né, dessa pauta ambiental, mas você acha que é preciso treinar os colaboradores do hospital? E eu vou incluir até a classe médica. Vocês acham que eles devem também ter essa percepção, essa consciência? O Círio traz essa percepção de ESG para o médico também, para ele implementar também dentro da operação do hospital? É fundamental o treinamento, né? Então acho que tem a parte estrutural, tem partes contratuais, tem a lixeira vermelha, que era uma seringa. Tudo isso traz um apelo para que o ser humano, o fator humano, ele possa contribuir com todo esse fluxo, com todo esse processo que é montado, para que a seringa que ela é comprada, que chega no Círio, que é utilizada ali num leito, num quarto de atendimento ao paciente, ele possa ser descartado corretamente ali dentro de um expurgo, onde vai ter essa lixeira, que as pessoas saibam para que serve essa lixeira. De maneira geral, tem um apelo muito interessante. Alguém olha e fala, nossa, que legal, é vermelha, foi uma seringa, serve para plástico, mas qual que é o uso, qual que é o fim? Então, o treinar, ele envolve mostrar como se operacionaliza, o que você precisa descartar, mas também envolve engajar. Isso aqui serve para virar uma nova lixeira, isso aqui é reaproveitado, né? Então ele é reciclado, depois ele consegue ser aproveitado. Isso vai trazendo também um engajamento, tanto da equipe de enfermagem, que de maneira geral é a equipe que acaba mais utilizando essas seringas aqui para fazer esse projeto especificamente, mas para várias outras ações e projetos a gente precisa ter o engajamento de equipes administrativas, equipes de enfermagem, assistencial, equipe médica, porque no final do dia somos todos nós que estamos produzindo o resíduo que está sendo gerado e destinado para algum local. E existem muitos fluxos de resíduos ali dentro de um hospital, né? Assim, em qualquer hospital. A gente entendendo que ele consegue ser apartado, por exemplo, nossa seringa de Pasiflush, que tem um fluxo único, que ela não é reutilizada e que pode ser reciclada, tendo
esse fluxo, é importante que tenha todo o encadeamento disso. Então, quem que vai descartar, quem que vai retirar, como que vai sinalizar, qual que é o saco de lixo que vai ser utilizado, onde que vai armazenar dentro do andar, como que isso aqui vai ser coletado, onde que ele vai ser armazenado dentro do abrigo final, como que isso aqui vai ser sinalizado quando a equipe a BD que nos apoia, trazendo uma empresa para vir coletar isso, e aí isso é importante porque isso é um trabalho em conjunto. Não é que a BD falou, sírio-libanês, vamos separar, entregar para alguém, se vira e aí no final o ganho é nosso. Não, é uma divisão, a gente está dividindo um ombro, dividindo esforços, e aí essa equipe vem buscar e a gente pode entregar. Então, existe a sinalização e treinamento para toda essa cadeia, até para o pessoal que está lá no final separando essa seringa de Plasma Flush, para que ela não se misture com o restante, e no final do dia, tudo isso traz questões positivas para a gente também. Então, quando a gente tem um rol de plásticos ali, é bom, é bonito, mas é um monte de plástico com muito valor agregado diferente. Plástico com uma melhor densidade, com uma pior densidade, com um pouco mais de sujidade, outra com um pouco menos. E aí, quando a gente separa por tipologia, a gente consegue ganhar muito. Numa indústria em que tem processos muito claros e definidos, é um pouco mais fácil, comparando só com um hospital, e que tem centenas de processos e procedimentos feitos e que se misturam muitas questões, né? Então, ali dentro, poder separar e poder ter especificamente um fluxo para uma seringa nos enclausura um dos possíveis problemas, né? Que seria alguém olhar para o que pensar de uma seringa. Ela está toda junta, ela já faz parte de um processo, de um fluxo, aquilo ali não tem contaminação, aquilo ali pode ter um descarte único e adequado, que aí em parceria a gente consegue fazer isso bem. Então, acho que poder ter o treinamento de toda essa cadeia, tanto do usuário quanto de quem está lá no final, separando esse material e podendo entregar, é importantíssimo, é fundamental. Se o pessoal lá no final também não conseguir manipular isso, se a maneira como tudo isso está sendo descartado puder trazer um risco ocupacional para eles ali também, o projeto a gente começa a repensar. Não vale a pena levar risco ocupacional para ninguém. Então, por isso que o treinamento ele tem que ser muito bem feito para todos os atores que estão participando dessa cadeia. E, graças a Deus, tem dado certo, tem sido muito bem fluido esse projeto. A gente espera aí conseguir cada vez mais ganhos. A gente tem objetivos importantes aí. A gente sabe o quanto que a gente consome de Plasma Flush da BD, e a gente tem o objetivo de chegar no 100%. A gente ainda está nessa construção. Ainda é esse treinamento, acompanhamento, entender com as equipes quais são as dificuldades de entrar nesse fluxo para que a gente possa chegar lá. A gente cada dia está dando um passo mais próximo disso. Peço, por favor. Silvio, eu vou dar uma quebrada no protocolo, porque eu estou curioso em saber a sua opinião. Eu vou inverter um pouco os papéis aqui. Porque, no meu entendimento, a associação, a ABMed, todas as associações têm um papel fundamental para fazer essa roda funcionar de uma forma integrada e rápida. Vou inverter, tá? Queria saber um pouco de você. Como você vê o papel da ABMed para fazer o ESG dentro da cadeia Medtech ganhar ainda mais força? O que você espera da gente, da indústria, né? O que você pode oferecer e o que você pede da gente da indústria para a gente impulsionar essa vertical de ESG tão importante em Medtech? Muito boa pergunta. Espera dos hospitais também. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é um desafio, né? É um desafio para nós, a ABMed, porque nós lá dentro da associação somos quase 200 empresas associadas, todas de diferentes portes e níveis de maturidade em ESG. Então é um grupo muito heterogêneo e ali dentro a gente identificou, tendo em vista essa heterogeneidade, a necessidade de capacitação. Porque muitas empresas, assim como a BD, estão avançadas nesse processo. Hoje tivemos aqui a Siemens com um projeto espetacular, a GE também teve na parte da manhã falando sobre as suas iniciativas. Então tem empresas que são líderes e são como referência, mas a gente tem muitas outras empresas que precisam de apoio. Então a gente lançou, por exemplo, da parte da ABMed, o curso ESG, né? É um treinamento em ESG para os colaboradores das nossas associadas, com o objetivo de trazer pelo menos um nivelamento, mas com um nível de profundidade importante, para que a gente pudesse atrair não aquelas empresas já que estão no nível mais avançado, mas também para poder trazer aquelas que estão muito no início. E aí, com isso, fazer com que as empresas entendam que isso não é mais, como a gente estava mencionando, um aspecto reputacional, ou não é mais uma moda que está chegando, já está refletindo em business, né? Tem hospitais que estão
já entregando para nossas associadas formulários densos a respeito da adoção. Eu tenho certeza que o Círio também é um deles, sobre que tipo de pauta ESG você está adotando. Tivemos aqui anteriormente a palestra do Albert Einstein também com essa proposta. Então a gente ficou preocupado em trazer para nossas associadas essa visão de que, olha, é importante você estar preparado, né, para entrar nos hospitais com o seu produto e você ter uma pauta ESG importante, principalmente em aspectos socioambientais. A gente não entra muito em governança, cada empresa tem o seu próprio ciclo de legal e compliance, a gente focou no socioambiental. E isso tem trazido muito bons resultados, né? A gente tem uma aderência muito significativa, uma busca significativa na nossa plataforma pelo curso, e o papel nosso, eu acho que a princípio é esse, dar um empurrão. Claro que o curso não tem, né, a pretensão de você ser um especialista, mas ele traz um nível de conhecimento importante para que a empresa possa começar, o colaborador começar a pensar, implementar aquela pauta dentro da empresa, até porque os hospitais, né, como eu disse, têm nos questionado sobre isso, também possam olhar para a nossa sociedade de uma forma diferente. Então, eu acho que o nosso papel das nossas associadas, a gente espera o quê? Engajamento. Né? A gente dá a capacitação, que eu acho que é o papel da associação, e a gente espera que as empresas se engajam nessa pauta e entendam, né, que os hospitais estão de olho nisso, que se você não estiver adotando essa pauta ambiental, você vai estar sendo preterido. Então é tão simples quanto isso também. Então sai um pouco da reputação, entra nesse core de business também. A gente tem que estar no core, na estratégia da empresa. E não só numa proposta meio efêmera ali, num abstrato. Eu acho que o papel da associação vai um pouco nisso aí. A gente conta com as empresas que explorem isso e que os hospitais olhem para nós associados com um olhar de você tem ali grandes empresas de grande porte, mas você tem empresas pequenas e médias que também querem participar disso. E a gente está lutando para que todas possam ter oportunidade nos hospitais grandes como o Círio e Einstein. Eu acho que é um pouco essa visão. E ia comentar, e aproveitando o Vitor aqui, e de novo trazendo pelo papel do negócio, né? E um pouco da prática disso, o BD Recicla foi uma ação ESG que trouxe negócio para a BD, né? Que no fim transformou em negócio e que a gente conseguiu fechar o contrato, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vai falar com o cliente fala, tá, vai ser mais caro, não, mas tem uma política aqui. Me conta o início, Paulo. O projeto fantástico, o BD Recicla, parabenizo pela parceria. Como que surgiu a ideia? Como que avançou com o Círio? Só para aquelas empresas que, por exemplo, eu quero entrar num projeto, tentar pensar junto também. Como que você, qual que é a trilha que você, desce, por favor, também a pergunta para você, qual que é a trilha da empresa, como que a gente vai fazer isso, as conversas com o Círio, o Vitor, você também pode entrar nisso, como o Círio entrou, como que foi o início disso tudo? E eu vou passar para o Décio contar o início lá do comecinho, que ele tem... para a sua área foi bom, negócios foi bom, mas o Décio aqui... Mas a minha provocação que eu queria fazer para o Vitor é como o Vitor tem esse papel de falar com compras do hospital ali, né? Como é que é esse... Porque compras vai chegar para o Vitor e vai falar, eu não vou comprar porque é mais caro. E aí o Décio vai contar desse histórico e como isso transformou no negócio, mas eu queria ouvir um pouco do hospital mesmo, como é que ele ajuda nesse papel de falar, ok, é mais caro, mas vamos olhar o todo, né? Será que vai ser mais caro daqui a 2, 3, 4 anos, quando a gente conseguir fazer isso voltar, enfim, ter reciclagem e outras ações como essa, né? Então um pouco dessa provocação para o Vitor e depois eu passo para o Décio contar. Boa, tô curioso também, Vitor. Boa pergunta, Paulo. Obrigado. Acho que essa parte de custo a gente acaba não entrando para não ter essa relação comercial que fica com compras, suprimentos de fato. Mas o que a gente consegue entender e o quanto é importante o encontro e a conversa. O quanto é importante a fome e a vontade de comer. Então, quando a gente encontra com o BD, quando a gente encontra com algumas outras empresas que a gente tem engatilhado projetos, fazendo projetos, é muito dessa vontade. E aí o nosso papel, quando a gente senta juntos, e aí é um pouco desse histórico que o Décio vai contar, é refinar isso para ver como essa conta vai fechar. Então, até onde a gente pode ir? No começo, acho que cada lado fica um pouco receoso de falar, eu posso ir mais e até onde isso aqui vai mais. E eu comentei, a gente dividiu muito os ombros para que esse projeto viesse a acontecer. Mas, de maneira geral, esse e alguns outros que a gente está tocando, a gente conversou sobre a oportunidade de alinhar o interesse da empresa com a prática de sustentabilidade e do Círio de ter um projeto de sustentabilidade
E no final das contas, esse projeto não houve essa alteração contratual, pelo menos nessa relação de boa prática, de prática de sustentabilidade. Então, acho que é uma provocação para a gente, mas também para as empresas, né? Eu devolvo um pouquinho, porque também tem que vir cada um dividindo um pouquinho esse ombro para a gente poder casar isso. E assim, existe custo operacional de fato, né? Então, se eu estou falando assim, nossa, foi tão boa essa parceria, porque a BD trouxe uma empresa para vir buscar esse resíduo, custou algo para a BD. E aí é um pouco do histórico que talvez você vai trazer. Então, como que fecha essa conta? É só um caminhão a mais na rua? Ou como que a gente também, vindo aqui, podendo divulgar que isso é algo importante para os hospitais, outros hospitais aderindo a essas propostas, a essa cadeia também de poder entregar esse resíduo como uma logística reversa, como uma reciclagem dentro de um BD Recicla, você dilui os custos desse frete dessa logística também. Então, entendo também que um papel nosso é ajudar com que outras empresas, outros hospitais, outras unidades de saúde também agreguem a isso, né? Então, a gente também conversou com um hospital que saiu daqui, com a Einstein, que a gente precisa ver cada vez mais coisas em conjunto para que a gente, na hora que eles mudam um fornecedor lá, eles ajudam, que é o nosso fornecedor aqui. Quando a gente muda um fornecedor aqui, ajuda porque muda um fornecedor lá. Então, toda essa correlação, a gente tem que encontrar sempre as formas do ganha-ganha, né? Então, e aí eu entrego para o Décio para a gente poder ir complementando, né? Décio, antes de falar desse ombro a ombro, que eu estou curioso, é isso que eu quero saber, e isso vai servir de inspiração para nossas associadas. Pegando um gancho, só para concluir o raciocínio, Vitor, eu gostei dessa parte de que os hospitais conversem. Como que é essa conversa? Só para a gente entender, olha, vamos alinhar numa pauta ESG? Porque eu entendo que há uma concorrência, mas também tem algo que vai além disso, né? Uma convergência de ideias para desenvolver para um desenvolvimento do setor de saúde nosso na pauta ambiental. Como que é essa conversa? Para ser bem sincero, as conversas não são tão frequentes. Assim, a gente fica imerso ali dentro dos nossos desafios operacionais de dia a dia dentro dos hospitais, mas a gente tem, assim como a ABMed, a gente tem associações, organizações, grupos, como a ANAP, que está logo aqui ao lado. Então, são grupos técnicos. Vocês conversam no ambiente da ANAP sobre esse assunto ESG? É uma pauta que está frequente lá também. Existe um grupo ESG, existe um grupo de boas práticas de sustentabilidade. Então, ali a gente pode trocar um pouquinho das práticas que existem dentro dos hospitais privados. Tem hospitais saudáveis, que é onde se troca ali entre outros hospitais, não só os privados. Então, existem alguns grupos em que permitem essas trocas. E esses eventos, esses encontros permitem também que pessoas que se veem só no virtual possam se encontrar, possam ter conversas melhores e aí surgir novas oportunidades também. Que legal. Tem um comitê ESG na ANAP para falar sobre esse assunto, como tem na ABMed com as empresas. É mais ou menos isso? Tem sim. E eu fiquei curiosa também, viu? Porque quando eu vi a Vanessa aqui, eu falei e o Vitor, aí eu falei pra Vanessa, de novo, puxando pro meu lado, eu falei, Vanessa, a gente vai apresentar com o Círio ali, viu? Então eu fiquei curiosa. E o Vitor falou, agora eu tô trocando com a Vanessa aqui. Então, eu acredito muito que o ESG é um elo de união entre os hospitais. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem a concorrência negócio, isso é normal, mas eu acho que a gente tem que também pensar para além disso. Desenvolvimento do tema ambiental, por exemplo, socioambiental, no nosso setor de saúde. E aí, como eu falei no início da palestra anterior, a gente tem que estar junto, né? Nessa agenda até climática. Então, como que a gente faz junto isso? Vamos puxar todo mundo junto no mesmo barco. Décio, mas voltando ao ombro a ombro aí, que é importante para nós associados. Vamos lá. Eu acho que tem muito da estratégia que eu comecei falando, de enxergar a ESG como motor do desenvolvimento da empresa, do crescimento da empresa. E tem que começar com inovação e eficiência, não tem jeito, Silvio. Estava numa palestra na Redditor, essa semana, na segunda-feira, tinha ali um especialista em ESG da Schneider falando, ele falava, o primeiro passo não é trocar a lâmpada. Você não tem que trocar a lâmpada primeiro. Primeiro você desliga a luz no final do dia. Não adianta você trocar a lâmpada e você não desligar a luz ao final do dia. Então o primeiro passo é a eficiência de ESG. Então no nosso caso, a gente tem manufatura no Brasil, tem fábrica no Brasil. O primeiro passo foi a sobra de material das seringas que existiam no processo produtivo. Para onde vai esse material? Esse material pode ser reutilizado. Não pode na seringa. Não consegue reutilizar a sobra do material para moldar novamente assim, isso não é possível. O que você faz com esse material? A gente começou a reciclar. Olha, eu consigo reciclar. O segundo passo que veio, então é um crescimento que leva algum tempo, né? Foi, mas e o material que venceu no meu armazém? O que eu faço com esse artesial? Sabe o que a gente fazia? A gente incinerava o material.
E não é em qualquer incineração, né? Uma incineração custava 15% do custo do material. Sim, não é qualquer uma, sim. É uma, né, precisa de laudo da Receita Federal, enfim, para ver que você não está emitindo os gases, blá, blá. Não é possível. Consigo replicar? Então esse foi o primeiro projeto, vamos dizer, um BD Recicla interno. Mas foi quase imediato, né? Depois desse interno, falou, pô, será que eu não consigo fazer isso para os nossos clientes? Se eu faço para mim, por que eu não posso fazer para ele? Será que eu não posso ir além para o material usado? Né? Então, muito do mindset da mentalidade foi, ele não pode gerar custo adicional, o projeto tem que se sustentar por si só. Senão você faz projetos muito isolados, né? Então ele de alguma forma, e esse é o desafio da área comercial junto com a área técnica, né? Me colocando como área técnica, é viabilizar um case de negócio, né? Um caso de negócio onde ele pare de pé financeiramente. Ele tem que de alguma forma se sustentar. Às vezes pode ser através de uma legislação, né? Isso acontece com alguma frequência, mas se não ele tem que sustentar. Então o objetivo com o BD Recicla, ele não pode gerar custo. Ele tem que se autofinanciar de alguma forma. O custo do plástico reciclado tem que, de alguma forma, subsidiar a cadeia de eficiência. Agora, não é fácil, né, Silvio? É óbvio. Claro que não. Porque claro a conta não fecha no começo. Claro que né? não. No começo a conta não fecha, você tem que pagar, porque o frete do caminhão que vai buscar a seringa, que está lá, que volta, aí recicla, aí você tem que separar o material, porque a reciclagem é um processo que exige separação, o custo do plástico, ele não paga, aí você começa, pô, mas será que o mesmo caminhão que eu levo a seringa para o Sírio e volta vazio, eu não posso voltar com essa seringa? Então tem muito de CI, por isso que eu falo, é inovação, com melhoria contínua no meio, e uma visão de ESG como motor de negócio. Então eu estou falando com o Círio, aqui a Paula está conversando com o Círio, ela tem mais essa ferramenta, além da parte comercial, além da parte técnica educacional, além da parte de treinamento, ela tem a ferramenta do ESG para fazer negócio com os hospitais. E por que a gente está aqui? Né? A gente está aqui junto com vocês para que possa chegar em todos os associados da BIMED, porque a nossa intenção é expandir. A gente quer fazer mais negócio, a gente quer crescer a companhia e a gente quer, dentro do nosso propósito, né, impulsionar a saúde global. Essa é uma forma de impulsionar a saúde global. Então é um pouco de mentalidade, não é fácil, né? Tem um caminho a ser percorrido e que bom que a gente tem parceiros como o Círio que topam esse tipo de loucura também, né? Porque o primeiro é o desbravador sempre, né? Sem dúvida. Você falou em legislação, né? Você sabe, Décio, que, bom, quando você está tratando com o hospital privado é fácil a negociação, mas a gente tem a esfera pública. E a esfera pública tem a nova lei de licitações. Então a gente lá na BIMED pensou em como também aproveitar a ferramenta ESG para que as nossas empresas associadas tenham acesso ao SUS, ao mercado público. Porque lá é preço. Né? Lá é preço. E a solução que a gente encontrou numa conversa é o que está acontecendo agora, na nova lei de licitações, onde os critérios de preferência, nos critérios de preferência, para vencer o certame, está lá pauta ESG. Então, a gente construiu uma maneira de que, olha, não fica só no preço, porque hoje ESG custa, né? Se você quer também alavancar, o poder público também tem que estar envolvido, né? Se você quer desenvolver uma pauta ESG nesse sentido, vamos então, já que você sempre tem uso do critério do preço, vamos então dar uma pontuação extra na avaliação, na pontuação para quem adota a pauta ESG. Isso foi adotado, está na nova legislação e essa foi a razão pela qual também a gente foi uma motivação do curso, né? Lá da ESG na plataforma, para poder também, porque hoje, né, o mercado público também é um cliente importante do nosso setor. Só que lá não é negocial, lá é uma licitação, então a gente encontrou um caminho para que a gente possa ter acesso. Então, visando bem público maior, né? Claro, porque, a pauta ambiental. Uma empresa eventualmente que não cumpra com a legislação trabalhista, você não sabe as condições de trabalho, as condições ambientais, ninguém quer isso não é o melhor do ponto de vista público. Perfeito. É uma grande ação da associação. Maravilha. Vitor, quer complementar? Sim, e tem vários desafios, né? Então a gente fez esse projeto com a BD e operacionalmente isso nos demanda um espaço em que, por exemplo, onde estava todo o nosso plástico antes, num local específico, ele começa a virar um local também específico para seringa. E se eu começar a fazer outros projetos, tudo aquilo que era um plástico num lugar só, ele não necessariamente vai caber no mesmo lugar, porque essa parcela é do plástico, da seringa, essa parcela vai ser de outros materiais. Então, acho que como associação, como uma provocação para várias empresas, é como trazer vários projetos para vários hospitais e todos esses projetos pararem em pé também em relação à operação, espaço de armazenamento, como rodar. Então, se a gente fizer projetos com 5 empresas, vão ser 5 caminhões vindo buscar,
Então, esse é o lado do hospital, é a preocupação que a gente tem. A gente está doido para fechar outros projetos também, a gente quer ter um monte ali dentro, mas a gente sabe do problema operacional, a gente sabe dos problemas não, os desafios. E que a gente entende também que quando a gente começar a conversar cada vez mais e ainda mais facilitado por uma associação, a gente vai conseguir achar denominadores comuns para que a gente não tenha 5 caminhões para 5 projetos, mas que talvez um caminhão atenda, respeitando toda a questão de compliance, respeitando todos os conflitos de interesse, mas a gente olhando talvez cada vez mais para os objetos, para os materiais e para os ganhos que a gente pode ter em conjunto com isso. Só uma provocação, Não, Silvio, fantástico. porque acho que é algo que a gente vai ter ali para frente como um desafio. Fantástico. Eu ia comentar que agora no finalzinho a gente vai fazer o lançamento do. Estou curioso, vamos falar sobre o caderno, caderno como a de gente tá de tempo, sustentabilidade Silvio, da acho que já é a hora, já, né? Vamos. Pegar os 10 minutinhos finais, porque eu acho Vamos. que isso, de alguma forma, demonstra essa visão estratégica que eu venho comentando nessa última hora aqui, e ali vai estar citado o BD Recicla e algumas outras ações da BD também, né? Que é esse compromisso do caderno. Eu acho que eu vou pedir pro pessoal ali da técnica apresentação. me ajudar, colocar a apresentação Agradecer a oportunidade, Odécio, do privilégio do lançamento do caderno ser feito aqui na Hospitalar, na nossa palestra, no nosso painel. Caderno de Sustentabilidade da BD Brasil. Privilégio nosso. Para o time, porque se puder. Tem até um QR Code aqui, pessoal. O pessoal vai distribuir um QR Code agora, pessoal, para vocês tomarem conhecimento do caderno. Silvio, Eu já tenho o meu aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que, como eu disse, né, a gente usa isso como ferramenta comercial também. Então tá aqui, Claro, na claro. Hospitalar, junto com a Abimed, junto com o Círio, junto com o público, que fazer o caderno demonstra, primeiro, o nosso compromisso com o tema, né? Esse caderno ele não é versão única, ele terá algumas edições, né? Se torna um compromisso aqui, junto com toda a comunidade healthcare, que a gente vai continuar indo nessa direção ambiental, social e de governança. Ele serve para o público interno da BD, né? Os associados da BD também utilizam o caderno para conhecer as melhores práticas, conhecer qual é a política, conhecer quais são as metas internas da BD Brasil. Serve para os nossos clientes, né? Conhecerem também, tanto nos preenchimentos dos questionários, que se tornam cada vez mais frequentes. Eu diria que já virou padrão isso, viu, Silvio? Os relatórios de sustentabilidade para cliente privado é padrão já, a gente tem que... E o comitê lá da SG, estamos falando aí, já ficou um negócio... É meio padronizado, mas serve também para os nossos fornecedores, para que os nossos fornecedores também saibam qual é a expectativa que a gente tem, né? Quais são as nossas metas, né? Então é isso. Eu acho que esse aqui é o pointer, né? A gente aproveita aqui com muita alegria. Esse QR Code, Décio, ele vai estar na apresentação? Ele está na apresentação. Acesso do pessoal do YouTube, né? Depois acessar, vai estar... Vai estar na apresentação... no digital, que para o pessoal vai estar no digital, no YouTube último também. slide. Para os presentes aqui a gente tem o cartãozinho. Isso, ótimo. Faça o download ali que já está disponível. E é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, né? O nosso caderno de sustentabilidade 2025, ele é um extrato, como eu disse, existe o relatório global, a BD é uma multinacional americana, o relatório de sustentabilidade, e a gente estrategicamente decidiu fazer o nosso capítulo, como eu comentei no começo, o nosso capítulo brasileiro aqui, um extrato que vai demonstrar isso, né? Muito sobre a BD Brasil, tem um viés institucional, a gente segue aqui todas os templates e os parâmetros do GRI. GRI é um padrão de sustentabilidade importante, né? Então a gente segue o modelo do GRI, com todos os itens que são materiais. A gente discorre ali um pouquinho sobre acessibilidade e disponibilidade, um tema importante do ponto de vista social. Imagine o tamanho do impacto, né, Silvio e pessoal, de a gente conseguir levar esses mais de 20 mil produtos que a BD comercializa, 20 mil SKUs que a gente tem aqui cadastrados para toda a população brasileira. É uma responsabilidade muito grande, é parte do nosso desafio. Toda a conformidade regulatória, né? Como que a gente consegue garantir que os produtos estão na qualidade correta, registrados corretamente nos órgãos, toda a continuidade da cadeia de suprimentos. Então, isso toca tanto a nossa gestão de escopo 3 com os nossos fornecedores, mas toca também como que a gente consegue garantir, um caso de ruptura de uma cadeia de abastecimento, que não falte seringa em uma eventual pandemia, por exemplo, né? Algo que me ocorre agora. Então, isso é super importante. Pois é. Né? Isso é super importante. Então,
Vai estar um pouco discorrido, eu vou passar mais Fica rápido tranquilo, nos Décio, nos fica tranquilo. slides, mas um dos exemplos do carro elétrico, que já na BD a gente utiliza há 5 anos, veio da greve dos caminhoneiros lá de 2018. Ia faltar combustível. Não ia faltar em 2018, faltar combustível. Carro elétrico não falta combustível, não falta gasolina. Então, lá de trás foi parte da nossa Muito bom. estratégia de continuidade de atendimento dos hospitais, colocar um carro elétrico, né? Por isso justificou. Toda a parte de direitos humanos, os impactos socioambientais, tudo que a gente faz para inclusão, diversidade e talento, as práticas comerciais de governança que a gente comentou, como a BD enxerga e trabalha sobre qualidade de segurança do produto, saúde dos funcionários, enfim, é um sumário mesmo de um relatório de sustentabilidade completo, que mostra, tem um extrato da estratégia global da BD, toca lá as mudanças climáticas, com os compromissos que a gente tem, que a BD tem globalmente, de redução de gases de efeito estufa, de utilização de energia renovável, redução de água, compromissos com inclusão, equidade e diversidade, toda a parte de R&D para troca de materiais, aumentando a reciclabilidade. A gente toca no relatório, como eu mencionei, a parte de acessibilidade e disponibilidade. Então, um dos projetos implementados no ano passado é um novo tipo de transporte para a região Nordeste, que sofria com um tempo de entrega muito alto. A gente não tem armazém no Nordeste, então como que a gente diminui a falta de produto? Vamos, de alguma forma, que se pague financeiramente, de novo, né? Ele tem que se sustentar financeiramente, entregar. Então, como que a gente aumenta o nível de serviço lá? Então, tem um tipo de solução, desenvolvimento de fornecedor aqui que nos auxilia. Toda a parte de conformidade relatória, o nosso código de conduta está aqui dentro, que eu comentei, né? Então, código de ética, canal ético, né? Tanto os associados, funcionários, quanto a comunidade que utiliza a BD tem acesso no 0800, no e-mail, no canal de ética, né? Estão detalhados aí embaixo, todos os mecanismos de denúncia, a continuidade da cadeia de suprimento, como é que a gente garante que tem sempre um fornecedor backup, como é que a gente garante que não vai faltar produto nos momentos mais necessários, apesar de toda a dificuldade e complexidade, né? Tem produtos da BD comercializados aqui no Brasil, né? Que a matéria-prima é da China, mas ele é manufaturado na Índia, esterilizado na Europa, transferido para os Estados Unidos e aí importado para o Brasil, né? Isso acontece por uma série de razões, né? Então, como é que você garante uma cadeia complexa de disponibilidade? É uma tarefa que não é das mais simples, mas é parte dos nossos desafios. Toda a parte de direitos humanos e como que a companhia atua em casos de responsabilidade social. Então, tem o nosso case de destaque foi a atuação da BD no infeliz episódio no Rio Grande do Sul, no ano passado, com a doação aqui de máquinas que purificavam água, né, através de ONGs. Esse é um exemplo que a gente pensa porque é recente, né? Mas tem uma atuação global atuando em comunidades carentes. Então, quando você tem alguma crise global muito séria, em algum país, uma crise humanitária, a BD está lá, faz parte da política da estratégia, e o caderno relata isso, né? Ele detalha isso como exemplos do compromisso da BD para itens de responsabilidade social. Todos os impactos socioambientais. De novo, esse é um extrato do caderno, tá? Vai estar disponível no QR Code, é realmente para fazer o lançamento. O BD Recicla, que a gente já comentou bastante, e o interessante do BD Recicla é que tem o nosso produto lá dentro, que é o BD Pause Flush, mas ele não é validado só para esse produto, né? A gente tem 5, 6 produtos ali que não contaminados, validados, né, pelos advogados ambientalistas aqui, que apesar de não ser um produto da BD, esse não é o ponto principal, né? O ponto principal é fazer uma cadeia sustentável, estão descritos ali embaixo, né? Flaconetes, ampolas, enfim, TNT, são possíveis materiais de serem reciclados dentro do programa, né? Um pouco dos impactos do BD Recicla, toda a nossa política de inclusão, diversidade e talento, né? Como que a gente trata a equidade dentro da BD, muita métrica, né? Você precisa medir, você tem toda a política, mas você tem que ter KPI para medir diversidade sobre as diversas óticas. E é isso, esse é um pequeno extrato rápido, né? Para não ser muito maçante também, mas está aí o QR Code e a gente convida, estimula a todo mundo que é interessado no tema, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos colegas da indústria,
as associações que nos ajudem nessa jornada, né? Esse aqui é um documento vivo, tem aqui o nosso compromisso, meu, da Paula, do Juliano, de todos os associados da BD aqui, que a gente vai continuar nessa pauta. Esperamos estar aqui novamente com a Abimed, com o Ciro e com os outros clientes no ano que vem, mostrando as novidades. E eu acho que é isso. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, Silvio? Aqui Excepcional, Décio, excepcional. Paulo, alguma consideração? Eu acho que a consideração final é que é um caderno que traz prática, né? Então, o diferencial dele, na minha visão, é que a gente tem ações efetivas do que está acontecendo, do que a gente está fazendo nas políticas e práticas ESG. Então, é o lançamento hoje, né? E daqui para frente a gente vai divulgar isso. E para compartilhar as boas práticas da BD, como o Modesto disse, é vivo e conforme novas práticas venham, a gente vai incluindo no caderno. Então, agradecer mais uma vez o espaço e ao tempo aí de todos. Excepcional. Agora, pessoal, alguma pergunta? Alguma curiosidade? Não? Bom, queria agradecer. Realmente, a palavra que me vem à mente é referência. Quando eu vejo uma apresentação dessa, é referência, não só em relação ao caderno de sustentabilidade, mas as ações da BD, que não olha só para dentro de si. Tem um projeto concreto com um hospital, com um cliente aqui acontecendo. Então vai além do escopo 1, 2 e 3. Tem um contrato em vigor, um projeto em vigor que está acontecendo, que está realmente na prática, desenvolvendo o setor de saúde como parceiros, o desenvolvimento dessa prática ESG. Então eu tenho muito a agradecer, parabenizar a BD por estar aqui com a gente. Convido a BD para o ano que vem, quero saber a evolução, né, do BD Recicla. Convido também, Décio, para uma apresentação desse projeto lá no Comitê ESG da Abimed, para nós associados internamente. Esse é um prazer. Eu conto com vocês lá e parabenizar mais uma vez a BD por essa iniciativa e contar com a Abimed naquilo que vocês precisarem, nesse apoio, na implementação dessa agenda ESG que vem cada vez mais ganhando força. E eu acho que o Brasil ele tem que ser protagonista nisso. Senhoras e senhores, Décio Ciccone, Vitor Ori, Paula Portela, BD. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Vitor. Obrigado, Paula. Obrigado.